Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Fiz 2 vídeos anteriores falando sobre Émile Durkheim, introduzindo o autor, e comentei a obra da divisão do trabalho social, e hoje vou falar com vocês sobre a obra As Regras do Método Sociológico, um texto bem menor, mas que apresenta alguns conceitos importantíssimos para a melhor compreensão do pensamento do Durkheim e da sociologia contemporânea também, porque ele estabelece ali alguns princípios que são fundadores na prática do método científico nas ciências humanas. A gente acha que ciências humanas não tem métodos, nós vamos ver que tem métodos específicos para serem trabalhados. Vamos lá? Na página 8, quem puder me acompanhar, da apostila Autor 8 que eu enviei para vocês, em negrito, prefácio à segunda edição, o último texto ali diz assim: desagrada ao homem renunciar ao poder ilimitado que por muito tempo ele se atribuiu sobre a ordem social. E por outro lado, se existem forças coletivas, ele estaria necessariamente condenado a sofrê-las sem poder modificá-lo. Aqui é aquela definição que eu antecipei para vocês, que para Durkheim o meio exerce uma influência gigantesca sobre a formação do indivíduo. O indivíduo, no sentido forte do termo, aquele ser com vontade própria, ele não existe para Durkheim. Então, ali ele já deixa bem claro isso, que o meio afeta poderosamente os indivíduos. As crenças e as práticas sociais agem sobre nós de fora, ou seja, você está no meio da sociedade, está vivendo, a tua maneira de vestir é influenciada, os valores que você julga como correto ou errado, ele vem do meio, Então, ele é bem fiel à ideia da psicologia cultural, que o meio age sobre nós. Pulando ali na mesma página, para a introdução, onde ele fala um pouquinho sobre o conceito de fato social, tem algumas frases bastante interessantes ali. No capítulo 1. A maior parte de nossas ideias e de nossas tendências não é elaborada por nós, mas vem de fora. Elas só podem penetrar em nós impondo-se. E aí, o conceito de certo e errado, inadequado, adequado, as nossas expectativas, muitos de nossos sonhos não são sonhos nossos, o sonho de ter tal coisa, às vezes é mais um sonho da comunidade geral, uma vontade de se adaptar com determinada situação, de se adaptar ao meio. Então, a maior parte daquilo que pensamos ser nosso, ele não é de fato. E aqui o conceito de fato social. Um fato social se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce ou é capaz de exercer sobre os indivíduos. É fato social toda maneira de fazer, na página 9 ali, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Ou seja, aqueles acontecimentos que eles nos modificam independendo de aceitarmos ou não. Então, o fato social ele tem o poder de modificação sobre os indivíduos. Aqueles acontecimentos extremamente relevantes e que, quando ocorre na sociedade, uma guerra é um fato social, uma queda de um Estado é um fato social, uma mudança em uma determinada lei pode ser entendida como um fato social. Por quê? Porque essas ações que eu descrevi, não a título taxativo, elas impactam nossa maneira de conviver, nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Ali no capítulo 3, as leis tidas, capítulo 2, desculpa, as leis tidas como naturais não são mais do que casos particulares das precedentes, não passam de conselho de sabedoria prática. Aqui é uma filiação que você pode interpretar o Durkheim numa chave bem próxima aí dos materialistas, que ele diz assim, que as leis elas não estão na natureza humana, não vai buscar na natureza humana a justificação pelas leis que nós temos. Normalmente nós convivemos em sociedade, percebemos que, por exemplo, o furto
É uma atitude que vai causar problema, vai causar violência para as pessoas, que o assassinato, se for perpetrado pela sociedade, também irá causar um certo caos social. Então as leis nada mais são do que uma observação do que faz bem, o que ajuda a manter a sociedade, entre aspas, funcionando, e o que faz mal. Não são regras que são inerentes ao ser humano. Nós não nascemos para seguir tais leis. Não é igual a lei da gravidade, que é uma lei que ela se aplica a todos, querendo ou não, que tá no mundo, né? Então essa lei todo tipo de lei que nós temos hoje, seja positivada, lei moral, nada mais é do que conselhos práticos. Vivemos, percebemos que aquilo faz bem ou faz mal, e dependendo da situação vira lei. Se for muito relevante, vai virar lei de um país. Não é natural, né? É uma escolha artificial de nossas vidas. O que é sabedoria prática? O termo ele ficou famoso com Immanuel Kant, né? Ele tem uma obra chamada Crítica da Razão Prática. Eu não vou entrar aqui, que é uma obra muito vasta, talvez eu fale com vocês dela em outro momento, mas basicamente a reflexão sobre a vida agora. Está vivendo e tirando das experiências alguns valores. Eu estou vivendo na escola. Quais regras que dão certo na escola? A gente não faz acordo no início do ano, quando o professor chega em sala. Gente, eu dou aula desse jeito, funciona assim. Isso é uma regra de sabedoria prática. Eu, enquanto professor, avalio qual atitude é melhor para eu conviver com o meu aluno e estipulo regras. Será que eu vou brigar? Que eu vou ser mais brincalhão? Que eu vou ser carrancudo? Isso tudo são regras da sabedoria prática. Só que aqui no caso, Durkheim dá um exemplo das leis, né? Das leis escritas. Proibição de matar, proibição de furtar, entre outras leis em relação à França da época que ele vivia, mas que se aplica a todos nós, né? Aí aqui, ainda no mesmo capítulo 2, apaixonamos-nos por nossas crenças políticas e religiosas, por nossas práticas morais, muito mais do que pelas coisas do mundo físico. Em consequência, esse caráter passional transmite a maneira como concebemos e como explicamos as primeiras. Toda opinião que a perturba é tratada como inimiga. O que ele quer dizer? Que nós acostumamos com essas leis, que elas não são reais, elas são criações da vida prática, que agora eu já expliquei para vocês o que é, ao invés de se preocupar com a realidade das coisas como funcionam. Então, se você aprendeu, vou dar um exemplo na religião que é sempre mais confortável. Se você aprendeu pela religião que tal coisa serve para isso, que o papel de fulano é esse, você vai se apaixonar por aquele aprendizado vai fazer parte do que você é, e você às vezes vai rejeitar uma opinião científica, adquirida da experiência, do corpo a corpo, com a realidade, e para defender uma regra que está aí e que não se justifica mais. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa paixão, com essa incapacidade de... A paixão, a rigor, ela é um afeto muito perigoso, né? Paixão por convicções políticas, paixão por convicções religiosas, quando elas nos levam elas nos fazem mover de acordo com elas. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso embota o entendimento, impede de pensar. Às vezes a paixão por um candidato X ou candidato Y faz você não conseguir entender o mundo à sua volta. Então é necessário ter muito cuidado com esses sentimentos aí, principalmente para fazer ciência. E ele dá um conselho bem na ciência aqui, na sequência. A ciência, para ser objetiva, deve partir não de conceitos que se formaram sem ela, mas da sensação. Então, quando eu vou pesquisar alguma coisa em ciências humanas, eu não vou pesquisar para concordar que eu... Exemplo, para comprovar uma opinião que eu já tenho. Eu vou pesquisar para aprender. Deixa eu dar um exemplo de uma coisa bem desagradável. Fazer uma pesquisa sociológica sobre a economia em época de ditadura. Então eu não vou pesquisar na ditadura para buscar um defeito em relação à economia. Eu vou olhar o período ditatorial e vou mostrar que a economia na ditadura não funciona. Por quê? Porque eu vou estar falseando o dado. Eu tenho que esquecer que eu não gosto da ditadura e analisar as coisas o mais próximo do que elas são, né? Imagina se eu for pesquisar a ditadura já com pré-julgamentos. Será que eu vou entender alguma coisa? Será que eu vou produzir algo de científico? E agora, já que eu citei o exemplo, né?
É duro admitir, mas nem sempre o sistema democrático ele oferece maior estabilidade econômica. Essa não é não é uma verdade de fato. Ela é uma verdade que nos desagrada, né? Seria gostoso dizer assim, nossa, na democracia a economia funciona muito melhor que a ditadura. Não dá para dizer isso, tá? Não tenho parâmetros para dizer isso. O que o Durkheim está dizendo é justamente essa questão. Eu não posso defender uma paixão, ainda que seja um valor que todo mundo sabe, todo mundo concorda que a democracia é um sistema de governo, é uma questão indiscutível na situação que nós encontramos perante a sociedade, né? A menos alguns translocados, mas eu não posso partir da minha paixão por esse sistema de governo e esquecer de estudar um fato social, um acontecimento, querendo provar minhas convicções. Eu estudo, repetindo, eu estudo para aprender o sistema, para apreender também o sistema, não para comprovar conceitos prévios que eu tenho em relação a determinada questão. Lá no capítulo 3, ele fala um pouquinho sobre um crime. Vamos não ter preconceito também na hora de falar do crime, senão vai dar problema aqui. Ele diz assim, um crime, na página 10, um crime implica em caminhos abertos a mudanças necessárias, como também em certos casos prepara essas mudanças. O crime pode ser uma antecipação da moral vindoura, aí é o Sócrates, ele cita Sócrates, dizendo em Atenas, né? Porque o Sócrates foi condenado como criminoso porque ele ensinou o povo a pensar, os meninos, né? Ele foi condenado como criminoso, como ímpio, contraria a vontade dos deuses, enfim. E a liberdade de pensar vem de regras violadas antes de serem solenemente abolidas. O que ele está dizendo? Que em uma sociedade, o raciocínio ele não deve ser censurado, em hipótese alguma. Ah, mas fulano pensou um negócio que não é legal, não é politicamente correto pensar dessa forma. O raciocínio, para você aprender um fato, a ciência ela despide de preconceito. Se você pensar, não, você está raciocinando sobre algo que é criminoso, sobre algo que vai contra a moralidade. O pensar, o fazer ciência, ele não é objeto de moral ou não. Objeto de moralidade é a sua ação, o que você vai fazer em determinado momento. Se eu vou praticar determinado crime, aí eu posso discutir a questão da moralidade. Mas para a ciência, para a pesquisa científica, para descobrir se aquilo é correto ou não, para descobrir se aquele fato é relevante ou não, eu tenho que me despir desses preconceitos. Ou então estarei fadado a reproduzir sempre uma mesma sociedade. O que ele cita o Sócrates? Porque o Sócrates vivia num ambiente dominado por divindades, né? Em Atenas, cada cidade grega ali com uma divindade diferente, e ele começa a ensinar o povo a pensar para além das divindades, e a juventude principalmente. Então ele é condenado à impiedade. Só que sem esse pensamento socrático, o que nós teríamos perdido de filosofia, da filosofia clássica grega que chega até nós? Ou seja, o pensar, ele é além do seu tempo. O pensar sempre é além da moralidade do seu tempo. Questões que nós estamos discutindo hoje e que talvez alguém de fora, alguém conservador pode ver e chamar de imoral, daqui a 10, 20 anos podem ser questões relevantes, né? Eu sempre cito a questão da escravidão. Já pensou quando o pessoal discutia se era lícito ou não escravizar? E agora nós olhamos para a escravidão e pensamos, que bom que alguém discutiu sobre isso, que bom que alguém colocou fim nesse sistema fajuto. Quando você pensa sobre o poder dos reis, em algum momento ali, e aí os socialistas tiveram um papel também, o pessoal questionou por que só os nobres estão? Por que tantos nobres na corte? Por que nós estamos custeando 10 mil nobres, para pegar o caso da França do Luís XIV? Por que nós estamos custeando tantos nobres? Seria um pensamento imoral para a época. Aí começa a galera, passa o Luís XV, e no Luís XVI, na França, nós temos toda uma revolução cujo foco principal é solapar uma lei existente, ou seja, cometer um crime contra o rei, um regicídio em última análise, para colocar uma moralidade diferente. E é assim que as coisas são. A discussão da sociedade, ela não é limitada pela sua legislação. Até porque nós vimos na obra anterior que a legislação nem sempre é a vontade da maioria do povo
que constitui o Estado, né? Na maioria do povo que elege os representantes do Estado. Eu sempre falo, a noção de Estado para Gramsci e para Durkheim é diferente. Em Gramsci, a sociedade civil faz parte do Estado, mas para Durkheim, nós entendemos o Estado como esse ente, né? Não é esse indivíduo, esse ente que tem força própria, que tem autoridade própria. Então, às vezes, a superação de uma situação social, a transformação, a melhoria de uma sociedade perpassa pela violação de algumas regras que o Estado estipula como sendo regras essenciais para viver em sociedade. Bom, eu creio que já estamos quase no final, né? No capítulo 5 ali, comentar mais algumas frases para fechar essa obra. O vídeo está ficando longo, mas fazer o quê, né? É do indivíduo que emanam, na página 10, é do indivíduo que emanam as ideias e necessidades que determinam a formação das sociedades, e se é dele que tudo procede, é necessariamente por ele que tudo deve se explicar. Ali, se somos nós que montamos o Estado, que nos associamos, que abrimos mão de liberdades, nada mais justo de que as leis venham atender ao nosso clamor, ao clamor da maioria. Não é de todos, mas pelo menos de uma maioria. É fácil perceber, como eu citei no vídeo anterior, na Constituição, né, a maioria queria o parlamentarismo como sistema de governo, e continuamos sendo presidencialistas. Isso lá no final da década de 80, né? Hoje eu já não sei, não tem pesquisa sobre isso. Na página 11... podemos estar certos que no curso de toda a evolução social não houve um momento em que os indivíduos tenham realmente necessitado deliberar para saber se entraria ou não na vida coletiva. Isso é muito claro, né? Nós estamos convivendo, vamos fazendo exceção, vamos permitindo alguma coisa, impedindo outros, e vamos sobrevivendo na relação direta. Ninguém senta e fala. Igual casamento, né? O casamento você, em algum momento você pode até fazer acordo, mas normalmente durante o namoro ali, vai fazendo concessões, deixando uma coisa ou outra. Aos poucos você se molda, né? Não há um acordo direto. O que pode? Uma lista na mão. Pode fazer isso, pode colocar o pé no sofá, pode trair. Não. Tudo isso acontece de modo progressivo, no contato, no dia a dia. Eu creio que tenha sido isso, né? É necessário um afastamento em relação à pesquisa, um afastamento partidário, né, para fechar aqui. Nós não podemos pesquisar com amor partidário, seja de esquerda, de direita. Se você quer estudar um fato social, quer a pretensão de ser sociólogo, então estude se afastando o máximo possível do indivíduo. E você vai chegar a conclusões que desagradam. Se você quer saber um meio para saber se sua pesquisa é fiel, quando a sua pesquisa chegar a uma conclusão que te desagrada, aí você vai ter a plena certeza que você está sendo fiel ao método, né? A pesquisa ela não vai só inflar teu ego. Se ela te desagradar, o resultado às vezes é diferente, né? Como eu às vezes pesquisando sobre a ditadura e vejo alguns fenômenos bem positivos, isso me desagradava profundamente, mas como que pode? Na ditadura deu isso, na ditadura deu aquilo. E enquanto eu, na minha visão pessoal, odeio esse sistema centralizador e odeio o sistema ditatorial. Mas é forçoso reconhecer que durante nossas pesquisas, as nossas opiniões pessoais, elas têm de ser minimizadas para que a pesquisa tenha valor. Eu falei aqui sobre a ciência, o objeto de pesquisa nas ciências humanas, que tem que ter o distanciamento. Eu falei sobre o indivíduo influenciado pelo meio. Falei que às vezes quando nós estamos vivendo em sociedade é normal a pessoa pensar para além de uma moralidade. O fazer científico ele não deve ser limitado pela moralidade, pela lei vigente, uma vez que a ciência tem como função se transformar e deixar de ser o que era. É muito natural que nesse contexto eu venha violar alguns preceitos legais durante o meu pensamento. Finalizo assim essa obra, acelerei um pouco na fala. Qualquer dúvida podem fazer pergunta, tranquilo?